Brasil porque eu não me envolvo muito com a produção brasileira de quadrinhos. Mas uma coisa que eu posso dizer é que eu nunca vi tanto material também em banca, ou tanta gente produzindo. Eu acho isso legal, mas é importante lembrar que nem sempre produção significa que o mercado... esse mercado é capaz de se manter. Porque nós já tivemos várias outras épocas de produção. Eu acho que o maior problema do mercado nacional, eu acho que não são artistas, isso já está provado. Eu acho que também não são nem roteiristas, já não é mais roteirista, já não é mais artista, não é mais... eu acho que nada mais é barreira. A barreira é o roteirista brasileiro querendo criar um mercado brasileiro, escrever como se estivesse escrevendo para o mercado americano. Aí não faz sentido, porque nós vivemos uma realidade brasileira. Ou o artista, a dificuldade do roteirista brasileiro escrever para o mercado americano também, existe a barreira uma outra barreira, que é a cultura. O que a gente escreve, o que é legal para a gente, não significa que seja legal para eles. Então acho que a gente tem que saber separar bem esse ponto. Se vai fazer para o mercado brasileiro, entenda o que funciona para o mercado brasileiro e siga essa vertente. Use isso. Não tente fazer como se estivesse fazendo quadrinho americano. Senão, aí não vai funcionar. Porque nós temos bons roteiristas, já está mais do que comprovado, nós já temos bons artistas, já está mais do que comprovado. Só que a gente barra também numa outra forma. A forma como o quadrinho chega para as pessoas. Eu acho que talvez seja a dificuldade do mercado brasileiro de se formar um público. É custo, tudo é muito caro. Uma gráfica, produzir com uma gráfica, produzir a distribuição, fazer isso chegar em lugares diferentes, fazer isso funcionar, é muito difícil. Eu acho que esse é o principal problema. E, que nem eu disse, quadrinhos demanda muito tempo, muito. E você se dedicar para construir uma estrutura brasileira de quadrinhos significa o quê? Que você precisa ter pessoas se dedicando a isso mensalmente. Isso não significa que você vai ter algum retorno financeiro, ou seja, é difícil você ter alguém que consiga financeiramente se manter produzindo mensalmente para fazer aquilo bater na tecla mensalmente no leitor. Que é isso que faz você criar um mercado. Você tem aquele cara que quer fazer o quadrinho dele, aí ele faz o quadrinho edição 1. Só que ele levou 4 meses para fazer a edição 1, porque ele tinha que trabalhar na contabilidade da empresa. Aí ele lança a edição 1. Aí ele tem a brilhante ideia, que é o que acontece muito com o quadrinho, de fazer nos moldes do mercado americano. Parte 1 de 5. Só que ele levou 4 meses para fazer a parte 1. Quando que ele vai conseguir fazer a parte 2, a parte 3, a parte 4? Ele não tem tempo. E ele não pode largar o emprego dele para se dedicar à produção. Então, ou seja, isso para o mercado brasileiro é um modelo que eu acredito, isso é uma visão pessoal, que não funciona. Fazer histórias com parte 1, parte 2 ou com 2 partes, se você não pode se dedicar integralmente a isso, para fazer isso chegar na banca no tempo, sem que o leitor esqueça do que está lendo, esqueça do que está sendo produzido, não faça nesses moldes. Então não vai funcionar. Você não vai conquistar público. Porque aí o cara vai fazer a parte 1, que no primeiro momento vai chegar na cidade de Itapira. Que a distribuição conseguiu fazer chegar na cidade de Itapira. Só que a edição 2 nunca vai chegar na cidade de Itapira, porque a distribuidora faliu. Agora quem distribui é outra e ela vai fazer chegar em outra cidade, em Rococó. Então aquele cara que comprou número 1 em Itapira nunca vai ter acesso à edição 2, que chegou em Rococó. E o cara que vai pegar a edição 2 em Rococó não vai entender a mínima ideia do que é aquela parte 2, porque nunca viu a parte 1 chegar lá. Então nós temos um problema de distribuição, de fazer aquilo chegar. Hoje, eu acho que está começando a criar uma nova linguagem, que eu acho que é uma boa coisa que está acontecendo, que são as vaquinhas virtuais, os run-pound da vida. Que está permitindo a pessoa apresentar trabalhos, arrecadar fundos para aquela produção e fazer a revista chegar na mão de interessados. E é interessante que não adianta ele querer que os brown pound são legais, porque as histórias que estão sendo apresentadas para serem publicadas são histórias fechadas, histórias únicas, que permite
o leitor ter acesso àquilo e se familiarizar com aquele trabalho sem ter que esperar uma outra parte, um outro capítulo. Então eu acho que nesse ponto ainda é legal, mas agora em termos de banca eu acho que ainda falta um grande caminho, porque ainda é muito caro produzir, o artista não consegue viver daquilo, e por não conseguir viver daquilo, não consegue manter aquilo uma coisa periódica que vai manter o leitor fisgado. E aí ele bate de frente com outra coisa. Produzir é caro. E ele vai estar batendo de frente com uma produção que já está pronta, com marcas já estabelecidas, que todo mês vai estar lá na banca. É outra dificuldade. Então, realmente, eu acho que tem que saber lidar com uma produção nesse sentido. Eu acho que os Brown Foundries é um bom caminho para o mercado, para a produção nacional. Poder chegar na mão das pessoas, poder chegar na mão dos interessados, criar um nicho no primeiro momento, eu acho que criar um nicho e fazer aquele nicho continuar a consumir outros produtos nacionais. Então acho que um bom caminho ainda é por aí. Aqui em Santos, agora não sei se alguém aqui conhece, o André Alonso conseguiu com a Egu, que é uma HQ que é sobre um fantasma de um político pouco que vem corromper as pessoas. Eles conseguiram arrecadar os 24 mil e vão publicar a obra. Você tinha falado de Curitiba.